Olá a todos. Hoje, 19 de setembro de 2023, estamos em mais um fórum de discussões do ciclo gravídico puerperal e neonatal. E hoje nossa convidada, a professora doutora Simone Manso de Carvalho Pelícia, ela trouxe um tema e eu gostaria de pedir que a escuta de vocês tivesse voltada para a questão da gestão, né? Nós como gestores, aonde estivermos exercendo nossas atividades, que a gente olhe para essa questão da sífilis congênita, ela vai abordar a definição, diagnóstico, tratamento e o segmento, para que a gente possa implementar ações e que essas se tornem políticas de saúde. A doutora Simone tem doutorado em ginecologia, obstetrícia e mastologia pela Universidade Federal Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Faculdade de Medicina de Botucatu, é professora doutora da Faculdade de Medicina de Botucatu, do Departamento de Pediatria, na disciplina de neonatologia, é médica neonatologista e assistente da unidade neonatal do HC, também é conhecido como Unesp. Muito obrigada por tê-la conosco, trazendo um tema tão emblemático para nós no SUS. Tenha uma excelente aula, a palavra é sua. Muito obrigada, boa tarde a todos, obrigada pelo convite, né? Eu sou da Adriana, prazer rever a Fátima aqui, agradecer muito o grupo de enfrentamento à morte materna, infantil e fetal da Secretaria de Estado da Saúde, né? Que desenvolve esses trabalhos. É um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre sífilis congênita. Espero não atrapalhar, né? E ajudá-los aí nos serviços de vocês. Lembrando que eu estou aqui no hospital terciário e no final a gente vai contar um pouquinho aí o que é que a gente faz aqui que pode ajudá-los aí como gestores, né? Então, sobre sífilis congênita, a primeira coisa que a gente quer colocar para vocês são algumas coisas de introdução, só para a gente se entreter, né? Se entrar no assunto. Então, é uma doença causada pela bactéria Treponema pallidum, que é uma bactéria gram-negativa. Ela foi identificada pelo microscópio em 1905, mas ela é milenar, né? Ela está conosco, os seres humanos, há bastante tempo, mesmo antes da Bíblia, né? E ela é uma doença bíblica. O que mudou aí a questão da sífilis, né? A descoberta da penicilina, que mudou a evolução dessa doença, porque foi possível tratá-la a partir de 1943. Aí, um desenho do treponema, que é uma espiroqueta, né? Lembra uma espiral, ela é bonitinho e tudo, mas é uma catástrofe no nosso organismo. A sífilis congênita ou a sífilis adquirida ou da gestante são problemas de saúde pública. No caso da sífilis congênita, a falha, né, a ocorrência da sífilis congênita mostra para a gente claramente que está na ponta aqui do atendimento que houve falha na atenção do pré-natal. E geralmente essa falha está associada a essa testagem no período do pré-natal. A sífilis, ela é uma doença transmitida, sífilis congênita, da mãe infectada para o feto em qualquer fase gestacional ou estágio da doença. A via transplacentária é a via mais comum, né? A contato direto com as lesões, ela é menos comum, mas pode acontecer. A transmissibilidade da sífilis congênita, ela está associada ao período da doença, né? Estágios recentes da doença, a gente vai ter uma transmissibilidade maior. Quais são esses estágios recentes? A primária, secundária e a latente recente, que a gente chama que é até 1 ano de doença. Pensando sobre essa questão da transmissão e o estágio da doença, a gente sabe que para o recém-nascido, de 70% a 100% da transmissão vai acontecer se essa mãe tiver na sífilis primária ou secundária, e 30% na sífilis latente tardia ou terciária. Importante como gestor ou como, né, profissional da área da saúde, a gente lembrar que ela é uma doença de notificação compulsória, a sífilis congênita desde 1986, a sífilis na gestante desde 2005, e desde então a gente vem tendo muitas mudanças e melhora nesse atendimento, e é adquirida a partir de 2010.
A evolução da sífilis congênita, né, naquele feto ou recém-nascido em que a gestante não teve tratamento, pode ter desfechos graves, né? 11% pode evoluir para morte fetal, 13% ser prematuro ou ter baixo peso, que causa maior dispêndio de dinheiro, de tempo, né, de leito hospitalar para esses pacientes, e até 20% desses recém-nascidos podem nascer sem ter sinais sugestivos de sífilis, né? Podem ser assintomáticos. O que você queria comigo? Os recém-nascidos, então, eles são assintomáticos em até mais de 50% dos casos. Os sintomas começarem em até 3 meses de vida, naqueles que nascem assintomáticos, é o mais comum, portanto, é fundamental essa triagem na maternidade. Bom, não tem como falar de sífilis congênita e não falar um pouquinho de sífilis em gestante, né? Então, qual que é a associação aí da sífilis na gestante? Como é que a gente consegue pensar nela? A sífilis da gestante, ela ocorre mais frequentemente no baixo nível socioeconômico da população, nas parcerias múltiplas, na diminuição frequente que a gente vem tendo do uso de preservativo, uso de drogas e o abandono escolar está associado com maior incidência da sífilis na gestante, né? Ou seja, a baixa escolaridade, ausência de assistência pré-natal ou pré-natal deficiente, a gestante adolescente sem parceria fixa, o tratamento inadequado da gestante e das parcerias e algo novo, que é um fato que a gente vem enfrentando aí, principalmente nos últimos 5 anos, que é a diminuição da aplicação da penicilina na unidade básica de saúde, na rede básica de atendimento, e o desabastecimento da penicilina que ocorreu mundialmente. Então, retomando lá, a sífilis é uma doença na gestante de notificação compulsória desde 2005. A testagem da sífilis na gestante deve acontecer já na primeira consulta de pré-natal, que deve ser no primeiro trimestre. Devemos ter outra testagem, obrigatoriamente, no início do terceiro trimestre, que são com 28 semanas de idade gestacional, no momento do parto, ou em caso de aborto ou natimorto, curetagem, independente de qualquer exame anterior que eu tenha. E como é que eu vou fazer essa abordagem na sífilis da gestante para que isso seja mais funcional, me ajude, preferencialmente usando o teste rápido? E aí, além dessa questão da abordagem do diagnóstico, a gente precisa definir o que é tratamento adequado da sífilis na gestante. A gente tem aí as notas informativas, as orientações do Ministério que deixam muito claro para a gente, não é? Que é a administração de penicilina benzatina para gestante, iniciar o tratamento até 30 dias antes do parto, finalizar esse tratamento antes do parto, realizar o esquema terapêutico de acordo com o estágio clínico da infecção, não é? Respeitando o intervalo entre as doses. Uma coisa que é importante a gente estar colocando aqui em relação ao tratamento adequado da sífilis na gestante, que é algo que caiu por muito tempo, foi valorizado, e tem que ficar claro para a gente que é o tratamento das parcerias sexuais não é critério epidemiológico para definição aí de tratamento adequado da gestante para sífilis congênita, mas ele é fundamental para evitar a reinfecção. Nós precisamos dele para controlar a doença. Ele não vai definir o nosso diagnóstico ali na sífilis congênita, isso não vai ser um fator, mas a gente precisa dele. E como é que eu posso avaliar adequadamente essa resposta terapêutica da gestante, né? Então, o tratamento adequado da gestante, a primeira coisa, ele tem que ser com a penicilina benzatina. Depois disso, eu preciso avaliar o risco de infecção, por isso que eu preciso desse teste no parto, no aborto, na curetagem, né? Preciso saber se essa gestante que foi tratada, se ela se reinfectou. E eu preciso avaliar a resposta imunológica. E aí, para avaliar a resposta imunológica, a gente vai falar um pouquinho dos testes de triagem, que eles são importantes, né? Um pouquinho mais demorado, mas acho que vale a pena a gente falar. Então, a gente tem os testes imunológicos treponêmicos e os não treponêmicos. Vamos começar pelos treponêmicos, que é aqueles que detectam o anticorpo específico contra a bactéria, no sangue total, no soro, no plasma e no líquor. Ele pode ser o primeiro teste, principalmente para doença de surgimento precoce, ou pode ser o teste complementar. Ele é importante para o diagnóstico da gestante,
E 85% das mulheres, mesmo não gestantes ou tratadas adequadamente, podem ter esse teste persistente ao longo de toda a vida. Ele não é teste indicado para controle, isso tem que ficar claro, né? Então, quando a Adriana colocou lá para a gente, ó, gestor, eu preciso ter um teste treponêmico, mas eu preciso também ter um não treponêmico, certo? Quais são os tipos de teste treponêmico que a gente tem? Os mais antigos, que a gente usava, já usou por muito tempo, hoje a gente já também não usa aqui no HC, são os anticorpos a partir dos antígenos naturais. A gente tinha muito o FTABS, que é a imunofluorescência indireta, mas a gente também tem a possibilidade do teste de hemaglutinação e aglutinação de partículas. Qual que é o problema desses testes? Eles são mais caros e de difícil obtenção. O que é que tem se feito atualmente com mais frequência? Os testes treponêmicos a partir de anticorpos, né? Que são que a gente testa de antígenos sintéticos ou recombinantes. Por quê? Mais fácil de fazer, né? A técnica é mais fácil, o custo é menor. Então, a gente tem ELISA, quimiluminescência, a gente usa esse aqui, e os testes rápidos, que são fundamentais. Os testes rápidos são fundamentais por quê? Porque eles são práticos, execução é fácil, eu leio em 30 minutos, sangue total, punção digital venosa já resolvi, consigo fazer no momento da consulta, na rede básica, e consigo já propor o tratamento. Esse tratamento é imediato, né? Eu não perco tempo nem oportunidade com essa gestante. Até coloquei uma mulherzinha aí voando, porque a gente não perde tempo, precisa correr. E os testes não treponêmicos, eles são importantes, são fundamentais, né? Tanto para o recém-nascido, quando a gente voltar a falar da sífilis congênita, quanto da sífilis na gestante. Por quê? Bom, os testes não treponêmicos, eles detectam o anticorpo anticardiolipínico. Ele não é específico para o treponema pálido, ele pode ser também o primeiro teste ou teste complementar. E ele que é usado para segmento, ele que tem o surgimento da resposta positiva é mais tardia. A gente tem a possibilidade dele ser reagente de 1 a 3 semanas após o aparecimento do cancro ou da doença. A gente consegue fazer análise dele, isso é fundamental para segmento de tratamento em qualidade e quantidade. A gente consegue expressar esses títulos. E essa queda desses títulos é que mostra para a gente o sucesso de tratamento. Então, ele monitora a resposta de tratamento e controle de cura. Então, para a definição da gestante, a gente usa de teste laboratorial o treponêmico e o não treponêmico. Quais são os não treponêmicos que a gente tem usualmente? O VDRL, o RPR e o SR. São os mais comuns, os mais conhecidos aqui no Brasil. Aqui no nosso serviço, a gente usa VDRL. O que é importante saber sobre os testes treponêmicos? Lembra, eles vão ser os testes de segmento. A gente deve usar sempre o mesmo teste não treponêmico no mesmo indivíduo. A gente não pode trocar o teste não treponêmico. Não é adequado. Se a infecção for de fase tardia, ele pode ter título baixo. Mas esses títulos baixos, sem registro de tratamento ou sem dados de infecção conhecida, a gente considera sífilis latente tardia e trata, né? Por quê? Porque títulos baixos, menores ou iguais a 1/4, ele pode permanecer por meses ou anos, né? O que habitualmente, às vezes, a gente fala sobre cicatriz sorológica, ok? Perfeito. Como é que, então, agora eu já sei o que a gestante pode ter, eu já sei que eu tenho que notificar a gestante com sífilis, eu já sei como tratar, eu já sei como acompanhar esse tratamento. Como é que eu vou saber se essa resposta terapêutica foi adequada? Da seguinte maneira, avaliando a queda da titulação do teste não treponêmico, 2 vezes até 3 meses após o tratamento ou 4 vezes até 6 meses após o tratamento. Lembrando da estabilidade de título quando o teste não treponêmico inicial for menor ou igual a 1/4. Joia. Para finalizar essa parte, então, o diagnóstico e tratamento adequado e oportuno da gestante é medida simples e efetiva para a prevenção. E o diagnóstico precoce dessa sífilis na gestante evita as formas graves na criança, o aborto, o natimorto e o óbito neonatal. Perfeito? Ótimo. Agora, vamos retomar a sífilis congênita. O que é que a gente tem no Brasil nos últimos anos? A gente tem um aumento de número de casos. Puxa, piorou, Simone? Pode ser, mas a gente também tem uma situação que mostra para a gente que a gente tem muito mais testagem, diminuição importante do uso de preservativo, não é?
para a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, diminuição da administração da penicilina na rede básica, isso foi um fator agravante para o tratamento, e o desabastecimento mundial da penicilina, que acho que todos nós que estamos nessa reunião, em algum momento percebemos isso. Para ilustrar um pouco essa situação do Brasil, a gente tem aqui o gráfico do Ministério mostrando a situação da sífilis em 2011 e 2021, 10 anos de evolução. A gente tinha em 2011 3,3 pacientes com sífilis congênita por 1.000 nascidos vivos. Chegamos a 9,9 em 2021. Por região, como é que ficou isso, Simone? Bom, comparando aqui com o Brasil, a nosso Brasil 9,9, a nossa região aqui sudeste, ó, sífilis congênita é o cheinho aqui, salmão, tivemos 11,2 casos de sífilis congênita por 1.000 nascidos vivos. Pode ser melhora do nosso pré-natal, melhora da testagem, melhora do nosso diagnóstico, melhora do serviço de notificação. Aumentar números não significa necessariamente piorar o atendimento. Pode ser que nós estamos vendo mais os casos que nós não víamos, ok? Falando de conceitos, para a gente continuar esta aula, a gente vai falar de dois conceitos importantes, que é o recém-nascido exposto a sífilis e o recém-nascido com sífilis congênita. Simone, por que você escolheu esse? Porque não dá para trabalhar com sífilis congênita sem o fluxograma de atendimento. Então, eu preciso entender, grosso modo, o que é cada um desses para eu entrar no fluxograma. O recém-nascido exposto a sífilis é aquele recém-nascido de gestante diagnosticada com sífilis durante o pré-natal e adequadamente tratado. E o recém-nascido com sífilis congênita é o recém-nascido de gestante diagnosticada com sífilis durante o pré-natal, o parto puerpério, não tratada ou tratada de forma inadequada. Sífilis precoce, que é a que a gente pega na maternidade, né? Manifestação clínica nos 2 primeiros anos de vida. Sífilis congênita tardia, manifestação clínica após 2 anos de vida. A sífilis congênita é uma doença de amplo espectro. Por que isso é importante? Ela pode ser oligossintomática ou ela pode ser assintomática. Então, a testagem faz toda a diferença, não é? Então, eu preciso da testagem desse recém-nascido. Não dá para ter na maternidade não testagem para sífilis, não é? Dessa gestante ou dessa puérpera. Ela evolui para sepse, óbitos fetais ou neonatais. O início pode ser ao nascimento, mas ela pode acontecer até os 2 anos de idade. Raramente a gente vai ter manifestação de sífilis após 3 a 4 meses de idade, mas pode acontecer. Como é que a gente faz o diagnóstico? Tem que ser na maternidade, é o ideal. É um diagnóstico de maternidade, avaliando o histórico materno, o tratamento e o segmento dessa gestação, avaliando o quadro clínico do nenê sempre, fazendo o teste não treponêmico do recém-nascido em sangue periférico, vou falar disso no próximo slide, tem que ser sangue periférico sempre, e preciso ter o teste não treponêmico da mãe no momento do parto sempre. Simone, tem o teste da 15 dias atrás, eu preciso de um novo teste agora. É importante esse teste comparativo e ter os exames complementares quando indicados. Por que a gente falou no próximo slide? Porque sangue de cordão umbilical não dá, é fácil? É, mas não serve para nós. Tem contaminação com sangue materno e tem os falsos reagentes. Isso não nos ajuda. E o nosso famoso fluxograma, tenho que falar dele? Preciso, né? Preciso, é nota informativa da nossa secretaria, é baseado nele que a gente vai fazer a nossa investigação desse recém-nascido. Então, como é que funciona? Olha lá, a gente chegou, temos a gestante, ela fez o teste rápido de sífilis na maternidade, ou todas aquelas as mulheres que chegarem em abortamento. O teste rápido desta mulher foi reagente? Preciso fazer imediatamente o teste não treponêmico sérico, lembra? Vou dar o exemplo da gente para ficar claro. A gente faz VDRL na mãe e no recém-nascido ao mesmo tempo. E vou lá, caso ela não tenha me contado, checar o histórico de tratamento de sífilis na gestante. Checar o histórico é ter anotação na caderneta, é ter por escrito
o tratamento, data, dose, tudo isso. E, se possível, tiver da parceria para orientação. Perfeito. Chequei isso. A mãe foi tratada de forma adequada à gestação? Respondi sim. Ah, ela foi. Ótimo. Como é que está o teste não treponêmico desse recém-nascido? É maior que o da mãe em pelo menos 2 diluições? Não, não é. O exame físico dessa criança é normal? Sim, Simone, é normal. Essa é uma criança exposta a sífilis e eu acho fantástico isso aqui porque fica bem ali no finalzinho, sem necessidade de tratamento imediato. Mas essa criança vai precisar de segmento. Ela não vai tratar comigo agora, mas ela vai precisar ser vista. Perfeito. Voltando lá, a gente tem um teste positivo da mãe e essa mãe foi tratada adequadamente. O teste treponêmico desse recém-nascido, ele é maior que o da mãe? Não, ele continua sendo, não é maior que o da mãe. Só que o exame físico desta criança não é normal. E o teste treponêmico, então, é reagente? Sim, ele é reagente. Vocês veem que o próprio fluxograma, ele se repete, que é para a gente não esquecer desse teste treponêmico. Então, ele é reagente, Simone? Sim, ele é. Bom, a gente vai sair deste sim aqui, ó, que é notificar como sífilis congênita, e vai entrar aqui, ó, nessa notificar para sífilis congênita. Às vezes eu brinco que eu vou fazer uma sugestão lá para a Adriana, para a Fátima, que é quem eu conheço, e a gente não pode fazer uma ligação aqui para ficar mais fácil. Mas já me explicaram que não vale a pena, porque a gente tem que ler. Por que que eu preciso saber isso? Porque eu vou seguir esse bebê conforme ele fosse uma sífilis congênita. Preciso fazer o exame físico completo, preciso ter o hemograma completo, o líquor, o raio-x de ossos longos normais. E aí eu vou ver, ó, o teste não treponêmico, lembra lá do meu VDRL, é não reagente? Não, Simone, ele não é reagente. O resultado do seu líquor é normal? Sim, essa criança é uma sífilis congênita sem neurosífilis e muda a forma de tratar, porque daí eu posso dar ou penicilina cristalina ou penicilina procaína por 10 dias. O resultado do meu líquor não é normal, eu vou precisar tratar como neurosífilis, certo? Que é penicilina cristalina por 10 dias. E se essa criança daqui, ó, que pulou para cá, o teste treponêmico não é reagente? Sim, ele não é reagente. Ele vai se enquadrar? Não, porque esse sim daqui é só para criança que a mãe não foi tratada de forma adequada durante a gestação. Vai passar por toda essa investigação e se toda ela for normal e o teste não treponêmico, VDRL negativo, a gente vai fazer dose única da benzatina aqui. Combinado? Guardem o fluxograma, que pode ser que tenha perguntas para depois. Isso é legal vocês lembrarem. Então, o recém-nascido com sífilis congênita é quem para a gente? É o recém-nascido de mãe com sífilis não tratada ou com resposta terapêutica inadequada. Porque daí eu gravo quem é o nenê que eu preciso prestar mais atenção imediato, porque o exposto eu vou continuar vendo, olha lá. Muito bem. Então, olha lá, o bebê com sífilis congênita é aquele bebê que vai ter o teste não treponêmico, VDRL, maior que o da mãe, em pelo menos 2 diluições, independente do tratamento. Vai ter persistência de teste não treponêmico após 6 meses de idade, ou teste treponêmico reagente após os 18 meses de idade sem tratamento próprio, e depois nós vamos falar um pouquinho de segmento, que eu acho que é algo que traz mais dúvida para a gente, e a gente não pode esquecer na sífilis congênita que ela é de notificação compulsória. Não adianta só eu tratar, eu preciso notificar. E quais são os exames que eu vou pedir, então, para o bebezinho com sífilis congênita? O teste não treponêmico do sangue periférico, o hemograma completo, a função hepática, que são as transaminases, o raio-x de ossos longos, o exame de líquor, que eu preciso avaliar, pessoal, bioquímico, citológico e sorológico,
Neuroimagem, raríssimas vezes, assim, raríssimas vezes. Ela não faz parte para diagnóstico, ok? Perfeito. Simone, e se eu fiz tudo isso e meu teste não, eu tenho certeza que é sífilis, mas meu teste não treponêmico veio não reagente. Eu tenho que pensar em outra coisa? Deve. Temos que pensar nas outras infecções congênitas, toxoplasmose, citomegalovírus, herpes, zika vírus, rubéola. Temos que lembrar da sepse neonatal, das hepatites e da hidroxia fetal por outras coisas, por outras causas. E qual que é o quadro clínico precoce da sífilis congênita? Classicamente, hepatomegalia, icterícia, esplenomegalia em até 50% dos casos. E aí, a rinite serossanguinolenta, erupção cutânea maculopapular e o pênfego sifilítico, que é palmoplantar, que são infectantes, né? Que bom seria se todos chegassem assim, mas lembra que eu falei lá? Mais de 50% é assintomático ou oligossintomático. A linfadenopatia generalizada pode ter a presença do condiloma lata, que são as lesões planas verrucosas na região de boca, narina e ânus, pode ter edema, pode ter alteração hematológica com trombocitopenia e anemia, a prematuridade é fator associado, né, quadro clínico associado, e o baixo peso ao nascer. Aqui, só para ilustrar, lembrando da placenta, né, que os colegas obstetras acabam vendo, que é aquela placenta grande e pálida, o bebê que nasce baixo peso, a roupinha sobrando, a rinite sifilítica, as lesões, e aquele bebê grávida, da UTI, que às vezes a gente esquece, hoje já menos, mas né, tem que lembrar de checar a sífilis. E a neurosífilis, Simone? Tem que colher líquor, mesmo que o teste da mãe seja, a mãe foi tratada adequadamente, esse bebê também, eu estou tratando, está recebendo? Sim, é fundamental. Em até 60% dos casos, a neurosífilis é assintomática, precisa de punção lombar. E a análise desse líquor precisa ter o padrão ouro, que é o VDRL, leucitose ou proteínas. Eu preciso de algum desses marcadores. Aqui eu deixei os valores para o período neonatal, VDRL sempre positivo, leucócitos no líquor, né, mais do que 25, proteína mais do que 150. No período pós-natal, então depois dos 28 dias, se a gente for estar checando, né, lembra, a gente vai falar de segmento, eu preciso do VDRL, também positivo, leucócitos mais do que 5 e proteína maior que 40. Alteração músculo-esquelética, acharam que eu não ia falar, fazemos raio-x de ossos longos. Por que será? Porque elas podem acontecer, né? Então, a gente vai sistematizando isso. Fiz o treponêmico, via clínica, colhi o hemograma, colhi o líquor, fiz o raio-x de ossos longos. Esses eu tenho que ter ali no imediato. O que a gente vai avaliar? A pseudoparalisia de Parrot, esse é um clássico aí para o colega que examina, né? É mais comum membros superiores, unilateral, né? Tem baixa correlação, o raio-x pode até ser normal, né? As alterações radiológicas mais comuns são geralmente múltiplas, simétricas, dos ossos longos e dolorosas. Quais são essas? Né? A periostite, que é extensa, bilateral e simétrica, né? Aqui, ó, bem marcado o periósteo desse paciente. O sinal de Wegener, que é a osteocondrite metafisária no fêmur e no húmero, o sinal em taça, né? O sinal de Wingberg, que é desmineralização, destruição óssea. Alguém lembra da lesão tipo sacabocado, né? Que a gente tem esse tipo de lesão aqui, parece que tá rarefeito, mastigadinho esse osso. Quadro clínico tardio, Simone. Então, assim, a gente evoluiu na sífilis congênita da investigação, eu brinco, maciça da maternidade, né, que a gente fazia tudo, até a avaliação audiológica tinha que ser contrarreferenciado esse paciente para um quadro mais possível de ser realizado nesse momento, mas que a gente não pode esquecer as manifestações tardias que vão estar associadas ao segmento audiológico e oftalmológico. O que é esse quadro clínico tardio? É o paciente que não foi tratado e evoluiu de maneira muito ruim, né?
que é a fronte olímpica, nariz em cela, palato em ogiva, a ceratite intersticial, lesão ocular, vocês vão ver que está em negrito, né? Aquilo que a gente tem que acompanhar por um período maior, a corioretinite, que é mais precoce, a surdez neurosensorial, que é um clássico, né? A gente sempre tem que, quando vai dar aula, a gente sempre lembra aí do Beethoven, todo mundo ouviu falar dele, que seja, pode não ter ouvido Beethoven, mas ouviu falar dele, né? Um pianista famoso, e ele teve sífilis, evoluiu para sífilis terciária, e ele era surdo, então ao final da vida ele tocava baseado no som de vibração, né? Na vibração. Os dentes de Houston, que comumente se via muito antes na sífilis congênita não tratada, os molares em amor, as articulações de Cluton, que é aquela articulação mais gordinha deformada, né? O atraso do neurodesenvolvimento intelectual, que hoje faz parte do segmento das crianças de sífilis congênita, e a tíbria em sabre, não é? Bom, falamos do quadro clínico, e aí a gente tem que falar, bom, tenho sífilis, como é que eu vou tratar? Se por acaso meu exposto a sífilis, lá, lembra lá que ele pode cair no sífilis congênita e a gente precisar tratá-lo de alguma maneira, como é que eu trato? Primeira coisa, tem que ter o fluxograma em todo lugar que tiver uma gestante ou uma puérpera. A gente usa penicilina potássica ou cristalina, né? A procaína e a benzatina. Quem trata com o quê? Sim. Bom, neurosífilis, a gente usa penicilina cristalina, dose de 50 mil unidades por quilo endovenoso de 12 em 12 horas na primeira semana, depois de 8 em 8. Sífilis congênita sem neurosífilis, usamos penicilina. Podemos usar cristalina? Podemos. Tenho procaína no meu serviço? Posso usar? Pode também. Dose da procaína, 50 mil unidades por quilo intramuscular, dose única, não é? Aqui em Botucatu, já vou contar essa nossa experiência, a gente tem apoio da rede básica, e quando a gente tem sífilis congênita sem neurosífilis, a gente consegue a aplicação da penicilina procaína no nosso ambiente hospitalar, tá bom? E a gente consegue que esse paciente não faça o tratamento internado, tá? Mas isso é uma característica nossa, no final podemos conversar sobre isso também. E a sífilis congênita, da mãe inadequadamente tratada, exames do recém-nascido todo normal, que é o nosso lá, recém-nascido exposto a sífilis, lembra dele? 50 mil unidades, dose única intramuscular. Perfeito? Vamos começar a falar um pouquinho de segmento? O segmento é o que ninguém, eu falo assim, a rede básica não gosta, porque né, é mais difícil de seguir, né? Porque agora a gente tem que seguir a gestante, ver se ela fez tratamento das parcerias, e agora ainda tem o bebezinho para a gente seguir. Bom, como é que a gente faz o segmento, então, do recém-nascido com sífilis congênita? Primeira coisa, lembra? Segmento é com teste não treponêmico. Só posso fazer teste treponêmico no recém-nascido depois de 18 meses, quando eu já não tenho mais anticorpo circulante materno. Legal? Perfeito. Por quê? Porque eu preciso saber isso aqui, ó. Segmento com teste não treponêmico. Vou ter que colher o VDRL desse bebê, e a gente vai falar o período, e ele tem que ter diminuído aos 3 meses e estar não reagente aos 6, para eu dizer que eu tratei. Ou eu preciso ter 2 VDRLs negativos consecutivos, que me fala sobre controle de cura, e eu posso suspender o VDRL até os 18 meses, quando eu vou colher o treponêmico. Perceberam? Alguém aqui recebeu alta? Não. Todo mundo vai ter que chegar aqui, ó, tá? Nos 18 meses. Se eu tiver um VDRL que aumentou 2 títulos ou não negativou nesse período de 3 meses a 6 meses, eu vou investigar e vou tratar. Combinado? Perceberam? Então, não tem segmento de sífilis com alta em 1 ano. Não existe. 6 meses também não dá. Perfeito. Treponêmico com 18 meses. Todo mundo que está nesse quadrinho vai fazer, até quem curou. O reagente confirma a infecção, tratado ou não, aí vai depender de qual treponêmico eu estou usando, lembra? E se ele tiver reagente, ou se esse bebê foi capturado e não foi tratado, é igual ao quê?
investigar, tratar e notificar. Ok? Jóia. Como é que eu sigo, então, a neurosífilis? Simone, vocês têm neurosífilis? Temos. A gente vai fazendo líquor a cada 6 meses. Então, faço na maternidade, depois da maternidade com 6 meses, e eu vou fazendo até ele estar normalizado. Não está normal significa retratar, ok, pessoal? Tem que ficar claro isso. E a avaliação oftalmológica? Que a gente avalia o quê nesse segmento? Corioretinite, glaucoma, atrofia óptica e a ceratite intersticial. Também de 6 em 6 meses. Se ele tiver qualquer uma dessas alterações, ele vai acompanhar até os 5 anos. Não tendo, é no mínimo até os 2 anos de idade, ok? Então, recebe alta? Também não. A avaliação auditiva, o que que eu vou ver? A perda neurosensorial. De quanto em quanto tempo? 6 em 6 meses. Avaliação neurológica, que é o atraso do desenvolvimento. Eu preciso muito da minha rede daí. A cada 6 meses eu preciso ter um exame bem adequado. Essas manifestações tardias, que são corioretinite, artropatia e a perda auditiva, elas podem acontecer, menina, pessoal, mesmo nos recém-nascidos tratados. Então, por isso que a gente fala que a avaliação oftalmológica, neurológica e auditiva, a gente faz o segmento até 5 anos quem tem o teste treponêmico reagente. Tudo bem? Guardem para dúvidas. Bom, isso é tão importante que eu até hoje de manhã até dupliquei esse slide que é para vocês lembrarem mesmo. Manifestação tardia, ocular, corioretinite, periférica, artropatia de Cluton e a perda auditiva, mesmo em recém-nascido tratado, seguir até 5 anos. Ok? Perfeito. Quem que é o exposto a sífilis para eu seguir? Sim, você pode falar um pouco dele? Vamos falar. Recém-nascido exposto a sífilis é aquele recém-nascido que tem um título de teste não treponêmico maior em até 2 vezes que o materno de uma mãe que não foi tratada adequadamente. Esse nenê não é de notificação compulsória e muitas das vezes ele é esquecido. Professora, Lembra? é mãe não tratada. É que aí tá, Mãe não tratada. aí tá Isso, tratada, tá. me perdoe. Mãe tratada inadequadamente ou não tratada. Perfeito, obrigada, Adriane. Por quê? Esse nenê, ele não é de notificação. E aí acaba acontecendo que às vezes ele é esquecido, porque a conduta dele não é imediata. A decisão de investigar e tratar todo recém-nascido exposto a sífilis deve ser individualizada, baseada não apenas na definição epidemiológica de sífilis congênita, mas em todo o quadro que esse paciente apresenta, inclusive social, pessoal. Então, avaliação clínica, epidemiológica e laboratorial. Por que isso, Simone? Porque se na sífilis congênita a gente sabe que menos de 30% dos recém-nascidos têm títulos maiores que o da mãe, um recém-nascido exposto a sífilis, isso não deve ser diferente, ok? Portanto, exame físico minucioso e segmento desse bebê. E reforçando aqui, ó, mãe não tratada adequadamente. Obrigada, Adriana. Como é que a gente segue esse nenê exposto a sífilis? Da mesma maneira, com VDRL ao nascimento, esse todo mundo lembra. E depois, pessoal, a gente precisa desse segmento. Nosso serviço e é a recomendação, a gente faz esse segmento de VDRL para o exposto e para a sífilis congênita. Por quê? Eu preciso ver a queda. Lembra com 3 meses que eu preciso ver se ele diminuiu e com 6 meses se ele está não reagente? Então, nascimento, 1, 3, 6, 12, 18 e 24 meses. E quando é que eu vou fazer o treponêmico? Aos 18 meses. Avaliação clínica, exame clínico, da mesma maneira. No nascimento, com 1, 3, 6, 12, 18 meses, 24 meses, e avaliação do neurodesenvolvimento sempre, ok?
Por que que eu acho que isso é importante e eu dividi o slide? Porque pode ser que vocês tenham algum serviço de referência, vocês dividam os pacientes em quem foi exposto a sífilis e quem é sífilis congênita notificada. Mas o segmento deles, o tempo de segmento, os intervalos e os exames são muito parecidos, são iguais, não é? O que muda é que no recém-nascido exposto a sífilis, a gente só vai ampliar para avaliação auditiva, oftalmológica, licórica e raio-x de ossos longos, se a gente tiver mudança nos exames de segmento nesses meses do primeiro até 1 ano e meio de idade, ok? Professora, eu não sei se eu posso interromper. Deve. A doutora Carmen Bruniera entrou na sala com a gente. Só para te avisar, a gente está com fila de pessoas para entrar na sua aula, a gente está com mais de 300 pontos, mas é uma questão importante. Eu gostaria que a doutora Carmen está com o microfone, doutora. Por Eu acho que favor, me para sinto até essa. Tô honrada. sim, tô sim. Tudo bom? Sabe o que eu queria? Volta um pouquinho, por favor, naquele slide da criança exposta, porque eu acho que tem algumas, mais um, aqui. Então, era isso que eu queria falar, gente. O próximo slide. Aqui. Veja bem, um título de teste não treponêmico do recém-nascido maior do que o materno em até 2 diluições, mesmo que a mãe tenha sido adequadamente tratada, é sífilis congênita, tá? Não é criança exposta. Então, mesmo que a mãe tenha sido adequadamente tratada, mas se a mãe está com o VD de 1:4 e o bebê está com 1:16, por exemplo, é sífilis congênita. Sim, ele Então, volta lá no fluxograma, né, professora? porque assim, ele só não vai ser sífilis congênita se ele tiver o VD maior que o da mãe em uma diluição, ou igual que o da mãe, ou menor que o da mãe, e for assintomático e a mãe for adequadamente tratada. E o bebê que é filho de mãe inadequadamente tratada ou não tratada é sífilis congênita, mesmo com VD negativo, não reagente. Então, eu só fiquei preocupada porque quando eu vi esse aqui, que está marcado em 2 vezes, aqui é sífilis congênita, não é Ok. exposto. Pode voltar no fluxograma se você quiser, mas assim, é só se o VD for igual da mãe, um menor que o da mãe, ou um título maior que o da mãe. Por exemplo, a mãe é 1:4, o bebê é 1:8. E a mãe foi Sim, adequadamente tratada. Aí tudo bem, sim, aí acho é que não ficou sífilis. claro, que a gente acabou usando uma forma mais genérica aqui, me perdoe, Não, é porque desculpa. não Ainda bem pode que a ser senhora 2 vezes. corrigiu. Isso, é porque aqui não pode ser 2 vezes. Porque aqui no texto está 2 vezes, e 2 vezes é sífilis, sem dúvida. Perfeito. Aí só uma coisa que aproveitando, né, assim, no segmento também, é claro que o segmento tem que ter 18 meses, perfeito. Só que você pode suspender o VDRL, depois de 2 VDRLs não reagentes, você pode suspender o segmento laboratorial, mas não pode suspender o segmento clínico do bebê. O Sim, laboratorial você pode suspender, não pode suspender o clínico. E o teste treponêmico aos 18 meses, pelo PCBT hoje, ele não é mais obrigatório, mas a gente recomenda no estado de São Paulo que faça para as crianças expostas, porque aquilo que você mostrou lá no slide anterior, se escapou, a gente ainda pega ali, né? E na criança com sífilis congênita, se quiser fazer, não tem problema nenhum, né? A gente até tinha uma recomendação mais antiga, que se quisesse acompanhar o bebê com teste treponêmico reagente, depois que tratou a sífilis congênita até os 5 anos, era interessante por conta de você ver alguma manifestação tardia que é mais inflamatória do que tratamento adequado da sífilis. Era só esses comentários aí. ok, sem problemas. Não, mas acho que a gente já está terminando aqui, que seria tratamento já. Opa, peraí. E para a gente terminar, depois, claro, fiquem à vontade quem quiser se manifestar, por favor, se sinta à vontade, não me acho nenhuma especialista suprema, até me sinto honrada aí da doutora Carmen estar assistindo a aula. E aí, para colocar, né, a questão da prevenção, né, que é melhorar o acesso ao pré-natal, a triagem e o tratamento precoce,
A qualidade do pré-natal, que a gente não pode perder essa janela de oportunidade, né? Monitorar clinicamente toda a gestante e seus bebês. A gente monitora, né, os pacientes aqui até 2 anos de idade, a gente tem um ambulatório próprio para isso. O tratamento da parceria e a educação continuada que vai além do pré-natal. Certo? Era isso que eu tinha para colocar para vocês. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Eu posso parar para você, vou parar, tá? Ah, agradeço, Adriana. Ah, achei aqui meu stop. Muito obrigada. Eu acho que bom que nós temos um público aí seleto, né, que é mais de 300 profissionais, mais de 300 pontos, né, acredito que algum ponto tenha mais profissionais, um tema tão importante, e a doutora Carmen não estava conseguindo entrar, conseguiu, que bom. É sempre bom ter alguém do grupo de enfrentamento para a gente poder ampliar as discussões, e quero que vocês tragam suas dúvidas para a professora Simone. Eni Canete perguntou lá no comecinho, professora, se existe tratamento alternativo para sífilis. Não temos. Não temos. O tratamento é a penicilina, realmente. Bom, não temos mais pergunta no chat, podem abrir o microfone e fiquem à vontade. Boa tarde. Oi, quem está falando? Está bem baixinho. Aqui é Silvia, do município de Itaberá. Silvia, você consegue aproximar um pouquinho o microfone? Vou aproximar. Melhorou? Para mim não, gente. Para vocês melhorou? Não, tá baixinho. Enquanto a Silvia arruma o microfone, a Cíntia Gonçalves pediu para você falar de novo do teste treponêmico e não treponêmico. Peraí que está entrando um monte de pergunta, que ela não ouviu, que travou a dela bem na hora. Em relação ao segmento diagnóstico, então lembrando, para o recém-nascido a gente usa o não treponêmico para diagnóstico, né? Aqui o VDRL, que é exatamente o que a doutora Carmen estava colocando, até para a gente poder definir se o recém-nascido é sífilis congênita ou exposto. Então, a gente usa o teste não treponêmico. Será que é esta a pergunta? Bom, a Cíntia coloca de novo. Conseguiu arrumar? Cadê a Silvia? Era a Silvia, né, que estava arrumando o microfone. Silvia, conseguiu? Está me ouvindo? Bem baixinho, mas fala que eu vou tentar ouvir o que você falar, por favor. Quando eu faço diagnóstico de gestação, qual é o limite para o tratamento oportuno? Quanto tempo antes do parto é o meu limite para tratar essa gestante e considerar que ela foi tratada oportunamente? Tempo do tratamento, né, Adriana? Isso, é quanto tempo antes do parto ela consegue tratar oportunamente essa gestante. Tem que ser tratada até 30 dias, tem que começar esse tratamento até 30 dias antes do parto e terminar antes do parto. Obrigada. Elisa Mello, pode abrir o microfone. Boa tarde, Elisa aqui. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu sou médica de família, trabalho atualmente na Estratégia em Santa Fé do Sul. A gente tem aqui em Santa Fé do Sul uma dificuldade muito grande de aplicação de benzetacil nas ESFs. E assim, como vocês estão no centro maior, eu queria assim perguntar o que vocês fizeram para aumentar, para ampliar a benzetacil nas ESFs, tirar um pouco o medo o que tem, né, sobre a reação da benzetacil, que apesar de rara,
traz aí um medo para os profissionais, tanto médicos quanto da enfermagem, muito grande. E a gente acha que por isso, às vezes, tem até uma dificuldade de fazer o acompanhamento desse tratamento. E sobre tratamento de parcerias também, porque a gente tem uma dificuldade, como que é uma cidade pequena, de às vezes tratar o parceiro que quer realizar o teste primeiro para ver se ele é positivo ou não, e não segue muitas vezes o protocolo, né, de tratar independente dos testes treponêmicos e não treponêmicos, qualquer teste rápido que venha positivo. Então, é para vocês trazerem para a gente qual é a experiência de vocês aí e o que vocês me recomendam para que a gente possa melhorar o tratamento por aqui também. Muito obrigada, excelente palestra. De onde você Obrigada. é, Elisa? Santa Fé do Sul. Elisa, na verdade, a reação acontece em poucos casos, né? Menos que 0,02%. Aqui em Botucatu, Raríssimo. a gente, a rede, né, conseguiu fazer, né, tem esse programa aí que a gente chama ainda DST-AIDS, mas é IST-AIDS, né, que faz essa busca ativa e essa orientação, né. A gente também tem dificuldade, é orientação, orientação e orientação. Em alguns casos a gente traz para aplicação na unidade, no secundário, né, ou se for o caso, mas a gente trabalhou muito com a questão da orientação, viu? Não teve nenhum algo assim especial, que a gente conseguiu, fazemos o teste se recusa. Não, a gente tenta orientação, cria-se, né? Não sei como seria isso para você, ambulatórios, né? Atendimentos especiais, uma busca especializada para esses pacientes poderem estar fazendo esse tratamento. E a busca ativa e orientação do pessoal. A gente tem a maternidade aqui, a gente não tem maternidade secundária, a gente trabalha só na maternidade terciária e consegue fazer, mas sim, temos escape também, alguma dificuldade na estratégia de saúde da família quando está fora de Botucatu, né? E a gente utiliza muito essa rede para poder fazer esse contato e aplicação mesmo da medicação. Professora Simone, eu vou só complementar, e acho que depois a doutora Carmen também quer falar. Então, DRS 15, né, Elisa? Os departamentos regionais de saúde, eles têm disponíveis articuladores do Estado. Então, tem muita necessidade de pactuar na rede. O Estado de São Paulo tem uma linha de cuidado que foi proposta a partir de uma revisão metodológica e científica junto ao CRT, tem uma CIB, né, é um documento bipartite que orienta essa questão de como a gestão municipal e a gestão estadual pode articular e deliberar uma linha de cuidado que vai fazer a questão, né, de diagnóstico, de tratamento em tempo oportuno e de monitoramento. E aí toda essa questão que você coloca da construção, quando você fala da rede de apoio, da rede familiar, nós temos articuladores do Estado que podem ir até você para fazer um diagnóstico do seu município e colocar esses instrumentos para implementar a linha de cuidado e te orientar qual seria o caminho para trabalhar na atenção primária à saúde, na rede assistencial e olhando para os 3 ciclos, se a gente for pensar em ciclo gravídico, puerperal e neonatal, e também incluindo a questão do tratamento da parceria, tá bom? Então, peço que você entre em contato com o DRS 15, lá nós temos os articuladores que podem dar todo esse suporte para você, tá bom? E caso você tenha dificuldade, me coloco à disposição para te passar os contatos. Doutora Carmen? Muito obrigada. Então, aproveitando complementando as colegas, as duas falas, né? Aproveitando que a Adriana lembrou da resolução da CIB 19, que ela prevê que a enfermagem pode fazer o teste, que a enfermagem pode tratar a gestante, a parceria com o CIFRES, de acordo com o protocolo que está nessa resolução da CIB. Isso foi acordado realmente, uma resolução acordada em bipartite, então estaria respaldado. Em relação à parceria, que era o que eu queria tocar mais nesse ponto, a parceria sexual, ela
a gente tem dois jeitos, né? Hoje o PCDT já prevê que a gente trate a parceria sexual na intenção de tratar, porque a sífilis adquirida, ela tem um período de incubação que pode durar até 90 dias. Em média, são 21 dias, mais ou menos, 16, 21 dias, mas ela pode durar até 90 dias. Então, se o parceiro daquela gestante que está com sífilis teve relação sexual nos últimos 90 dias, a gente fala que pode, e aí você faz um teste, por exemplo, rápido, ele dá negativo, não quer dizer que ele possa não estar no período de incubação da sífilis. Então, a gente recomenda que se aplique uma dose de penicilina nele, e aí, se o teste estava negativo, é só uma dose que ele vai tomar, porque é suficiente para tratar uma sífilis recente em quem não está gestante. E se o teste rápido dá positivo, aí faz o VD e continua o tratamento, porque você pode não saber qual é a fase clínica dele e vai acabar tomando as 3 doses, né? Então, para tratar o parceiro, o mais interessante é a gente conseguir, nos serviços, implementar o cuidado da saúde do homem, é você trabalhar o pré-natal da parceria sexual. Isso que seria muito bom, você incentivar o parceiro a acompanhar a gestante, a fazer o seu cuidado, não só para sífilis, HIV, como fazer para colesterol, pressão, diabetes, etc., fazendo uma linha de cuidado para eles e aí fazendo também esse acompanhamento durante o pré-natal, que a gente chama do pré-natal da parceria sexual. Essa é uma forma de você trazer o parceiro para dentro, convidar o parceiro e você trabalhar em conjunto isso daí. É importante saber que hoje o parceiro sexual não interfere na definição de tratamento adequado da gestante. Então, se ela tratou adequadamente, independente do parceiro ter tratado ou não, não vai dizer que o tratamento dela foi inadequado e para definir o caso de sífilis congênita. Só que uma mulher com sífilis, se ela se trata e o parceiro não trata e ele está com uma sífilis, por exemplo, recente, a chance dele reinfectar essa mulher é muito grande, e muitas vezes perto do parto, né? Então, é importante, aproveitando a fala anterior, a gestante, ela tem que ser tratada adequadamente, com a quantidade de medicação adequada para a fase clínica da doença, se forem ser 2 doses ou 3 doses, ela tem que tomar todas as doses antes do bebê nascer, ela tem que iniciar o tratamento até 30 dias antes do parto, ela tem que terminar, não precisa terminar 30 dias antes, mas ela tem que terminar antes do bebê nascer. Só que se a gente deixar para tratar esta mãe no apagar da chama, assim, no final da vela, lá quando tiver mais ou menos faltando assim muito pouco tempo para o bebê nascer, corremos o risco de não conseguir encerrar o tratamento, corremos o risco de ter falha terapêutica, que é em torno de 14%, principalmente quem trata mais próximo do parto. Então, quanto mais precoce o tratamento da gestante, melhor para o bebê, menos tempo ele fica exposto ao treponema e mais chance a gente tem de evitar uma sífilis congênita. Obrigada, doutora Carmen. Temos uma pergunta do Ezequiel Santos. VDRL 1:1, o que consideramos? De quem? Da mãe, do bebê, isolado? Lembra que a gente vai precisar do pareado, Ezequiel? Sempre precisamos disso. E esses casos, né, doutora Carmen, se quiser pode intervir, a gente tem que considerar com bastante cuidado, né? Ver história anterior, conhecer a história dessa gestante, se for o caso dela, saber se houve ou não contato com sífilis, se ela já foi tratada em algum momento, né? Então, depende, VDRL 1:1 de quem? Preciso saber e precisa estar pareado, né? Lembra, sempre recém-nascido e gestante junto, e puérpera juntos. Vou aproveitar e complementar, então, o VDRL 1:1, porque, assim, acho que talvez o que ele queira entender também, o que é o VDRL 1:1. O VDRL 1:1 é você ter uma positividade no soro puro, sem ter diluição nenhuma. O resultado dele, quando ele sai, o laboratório tem que soltar que ele é reagente. Ele é um teste reagente. É que ele não foi feito na diluição, porque na diluição ele pode não ter dado. Então, pode ser uma sífilis super recente na mãe. Então, VDRL 1:1 a gente considera como um exame reagente. Agora, para avaliar a criança, é como a doutora Simone falou, vai comparar com o da mãe, vai comparar se a mãe foi adequadamente tratada, vai ver o título da mãe.
Mas numa mulher gestante com bebê de 1:1, e com teste treponêmico reagente, eu considero, sem tratamento prévio, eu considero um caso de sífilis que precisa ser Sífilis e tratado. trata. Ele colocou mãe 1:2 e bebê 1:1. Of- Ele of- colocou no chat. Renata, neurosífilis acompanha 5 anos e sífilis congênita 2, é isto? A sífilis congênita, né? Lembra, a neurosífilis está dentro da sífilis congênita. O líquor eu acompanho até ele estiver normal, certo? Então, colho primeiro na maternidade, está alterado. Trato, vou repetir esse exame com 6 meses controle. Está normal, eu não preciso mais de líquor, eu preciso continuar acompanhando o neurodesenvolvimento. Faz parte, né, das outras triagens até os 2 anos. Se o meu teste treponêmico, que a gente faz como recomendação, que a doutora Carmen colocou, veio positivo, eu sigo essa criança por mais tempo, tá? Eu não colho líquor até os 5 anos. Líquor veio normal, está tratado a neurosífilis, preciso acompanhar o neurodesenvolvimento, né? Pode ficar algo além, tive neurosífilis e vou ter alteração do neurodesenvolvimento? Pode acontecer, por isso que eu preciso seguir. Ficou claro? Oi, sim, muito obrigada pela atenção. Imagina. A dúvida que eu tenho, Ai, desculpa, meu microfone fechado. Vou passar a palavra para Geiva Silva. Olá, boa tarde. Na verdade, eu sou enfermeira Geiva, aqui do OBS do Estratégia da Família, sou do Embu das Artes, e a minha dúvida em relação ao tratamento de sífilis, o que mais acontece aqui é que a gente consegue abordar a gestante 1/1, e quando elas vêm fazer a abertura de pré-natal, elas não sabem, elas só descobrem que ela está com sífilis por conta que a gente já aborda elas com os testes rápidos, assim que faz a abertura do pré-natal. Aí, geralmente, vem aquela barrinha do teste rápido bem clarinho, a gente já faz aquela solicitação dos exames de gestante, no qual os VDRL vem 1.1. E, segundo ela não sabe quem foi, de onde, se for parceiro antigo, seu atual. E, geralmente, acaba tendo um contrito no momento. Alguns parceiros recebem a solicitação de exame e até fazer o tratamento, e outros já não quer porque acredita que a mulher traiu. E fica esse compasso, né? E a gente tem muita demanda em questão da vigilância por conta disso, porque a gente não faz a busca ativa do tratamento deles, eles de imediato, uns aceitam e outros não. E assim, minha dúvida, na verdade, se é um VDRL, ele deu 1.1 à gestante, e o rapaz, no caso, o pai, fez também VDRL, esse quis fazer, e deu negativo, ela fez as 3 doses, 1/1. Ele precisa fazer também outra dose, por mais que o dele deu nada, deu negativo? Precisaria, Geisa, né? Lembra, ele não vai entrar como critério para tratamento adequado, mas ele pode reinfectar essa gestante, até a doutora Carmen colocou agora, isso pode ser muito próximo do periparto. E aí a gente pode ter a contaminação desse feto e depois recém-nascido, e a gente vai ter que fazer, de qualquer maneira, esse tratamento e essa investigação. Essa dificuldade que você coloca, eu acho que é geral, né? A parceria que questiona. E sim, 1/1, sem história anterior, não tem como, a gente tem que tratar como sífilis, né? E você trata essa gestante, vai em busca da parceria, oferece o tratamento, né? Tem que oferecer, e essa questão que a gente também tem essa dificuldade, a negativa da parceria em receber o tratamento, mas o risco dela reinfectar. Então, por exemplo, se você tem o seu teste rápido e o seu VDRL no primeiro trimestre,
você tratou essa gestante no primeiro trimestre, fez as 3 doses, aí chegou lá no terceiro trimestre, você está repetindo, e esse exame não teve queda de título, e esse parceiro que você colocou não tratou, isso já é considerado um tratamento inadequado, né? A gente vai ter que retratar essa gestante, ainda com o risco dele reinfectar essa gestante novamente no momento periparto, né? Então, por isso que essa questão, só o teste negativo dele não vai te excluir o tratamento e nem mesmo vai poder dizer para você que ele não tem sífilis, né? A gente não consegue com esse teste. Essa é a dificuldade de trabalho. Estou vendo a doutora Carmen balançando a cabeça, acho que ela está concordando. Essa é a nossa busca, é a nossa busca. Eu estou há 20 anos aqui, a gente essa busca frequente de retratar, de explicar, de reexplicar que, olha, tem que tratar e tem que repetir o teste e tem que colher de novo na maternidade. Não sei se a doutora Carmen tem mais alguma coisa para acrescentar, mas eu acho que essa é a linha do pensamento aí. Você vai ter que tratar a tua gestante, você vai ter que checar o tratamento dela e você vai ter que ir atrás dessa parceria, e aí acho que o recurso que a Adriana ofereceu, que a secretaria tem, é importante aí para todos vocês que estão nos ouvindo hoje. Mais uma É coisa. isso mesmo. Só completando para você, assim, é uma dose nesse parceiro de penicilina, porque se ele está negativo, ele não vai tomar tratamento de 3 doses, é uma dose só, porque se ele está negativo, ele pode estar na janela imunológica. Se ele está na janela imunológica, ele estaria com uma sífilis recente. Para sífilis recente, para quem não é gestante, é uma dose de 2.400.000 unidades de penicilina. E aí eu vou aproveitar, só vou encadear, porque eu falei isso, mas acho que não sei se não ficou claro. Essa gestante que tem 1 para 1, ela tem que ter um treponêmico positivo também, gente, porque se ela tem um treponêmico negativo, um teste rápido negativo e um VD de 1 para 1, eu tenho que fazer um outro treponêmico, pode ser um FTA-ABS, para desempatar. Se esse outro treponêmico, que é um FTA-ABS, for negativo, essa mulher não tem sífilis. Era um falso positivo de VDRL. Então, isso é muito importante vocês saberem, tá? Agora, se ela tem um treponêmico positivo e tem o VD de 1 para 1 e não tem tratamento anterior, isso é uma sífilis, eu tenho que tratar essa mulher. Em relação ao tratamento da parceria, que é o que eu tinha falado da outra vez, né? O tratamento da gestante não será considerado inadequado se o parceiro não for tratado, tá? Ele não vai mudar. O tratamento dela, se ela tratou direitinho, vai ser considerado adequado, independente do tratamento do parceiro. Só que se não tratar ele, ele reinfecta ela, como a Mônica falou, como eu falei, entendeu? Ele pode reinfectar e muitas vezes perde o parto. Então, é só isso que vocês precisam guardar bem. Só um VD positivo não dá. Agora, se eu tenho um treponêmico positivo, em algum lugar alguém falou aqui em termos de cicatriz e tal, eu tenho que fazer, não é eu vou fazer outro treponêmico, né? Assim, eu já tenho um treponêmico positivo de uma pessoa que foi tratada anteriormente, ou isso é cicatriz ou não, eu tenho que fazer o VD. Porque se o VD está negativo e ela já foi tratada adequadamente, pode até ser uma cicatriz, mas assim, eu só preciso tomar muito cuidado para afastar a reinfecção dessa gestante. Então, todo cuidado com a gestante é pouco. A sífilis é difícil. A sífilis adquirida é difícil. A gente tem que saber manusear muito bem. Obrigada, doutora Carmen. Pergunta da Tassiana Mello. É possível administrar benzetacil em residência? É a recomendação, né? Não é a recomendação, tem que ser em ambiente, área de saúde, né? Porque você precisa ter um carrinho de emergência, apesar de raro, você tem que estar preparado para algum evento adverso aí, Adriana, não dá. Eu acho importante, Tassiana, nós temos, eu vou colocar, enquanto eu vou falando, dando sequência, nós temos todos os documentos do CRT, passo a passo, inclusive resolução, que orientam como que deve ser feita o tratamento, e no caso, inclusive de polos de dessensibilização, por isso a necessidade de estar em ambiente adequadamente equipado, com protocolos, com profissionais presentes, então tem todo um protocolo a seguir, então a resposta é não, né, professora Simone?
Não. Agora, Alfredo, no caso de insucesso na coleta de líquor, como proceder? Trata como neurosífilis. Trata como neurosífilis. E você vai fazer um novo líquor com 6 meses. Tô até Agora, feliz que a doutora Carmen tá balançando a cabecinha, tô passando na prova. Mas depois a Não, doutora Simone, Regina não é Bem isso liga não, Simone. aqui, doutora Não é isso Carmen. não, Simone, não é isso não, Simone. Assim, até que estou pensando, a gente não precisa ter carrinho de ressuscitação no posto, não, viu? Basta ter as Mas adrenalinazinhas, não, eu estou falando que o pessoal, porque não, as pessoas têm muito medo de ficar aplicando a penicilina e a gente não recomenda nem que tenha, porque ninguém nem sabe usar. Infelizmente, a sim, maioria não sim. sabe nem usar. Mas Tem que que seguir tem a norma, né? ou receitinha de uma adrenalinazinha, se você precisar tirar ali na hora, você tem, mas é só isso. E aproveitando, nós temos 8 RAS que faz dessensibilização, viu, gente? No estado de São Paulo, a gente tem uma rede com 8 serviços que dessensibilizam gestante em 8 RAS. tem uma pergunta do IST AIDS de Bauru. Qual a referência para a gestante alérgica à penicilina para o município de Bauru? Seria o HC de Botucatu? Não Fátima? sei, vou perguntar para a Sim, Fátima, essa Fátima. é dela. sim, é o HC. A paciente deve ser encaminhada no pronto atendimento. Eu sugiro que entre em contato primeiro com a maternidade, com o pronto atendimento do HC, conversar com médico para médico, porque às vezes, muitas vezes, nem é necessário fazer essa dessensibilização. Então, o médico conversa com a médica, faz algumas perguntas, e muitas vezes nem precisa, mas se for o caso, liga para a PA da maternidade, do HC de Botucatu, conversa com o docente, explica o caso, porque o pessoal precisa estar esperando essa gestante, porque se for fazer, vai ter que ter uma vaga na UTI de adulto, porque se der algum problema, essa paciente é encaminhada imediatamente, então tem que ter uma vaga lá para ela, mas é o HC de Botucatu mesmo, tá? Qualquer coisa pode me procurar, eu oriento mais, dou o telefone. E seguir a linha de cuidado, né, o Fátima, acho que é importante, né? Vocês estavam Sim. revisando a linha de cuidado, né? Eu acho que é importante deixar isso, eu não sei o nome dela, mas como tem esse protocolo estabelecido, eu acho que é isso, né? Ter conhecimento da linha de cuidado para seguir, porque se na linha de cuidado está descrito que é o pronto atendimento que faz isso, acho importante, inclusive, capilarizar essa informação, né, Fátima? Acho que ela vai abrir o microfone, pode falar. Oi, meninas, boa tarde. Está bem baixinho, a gente não está te ouvindo. Vou aproveitar esse momento que está a Simone, a doutora Fátima, porque a gente já tem um protocolo, tudo estabelecido. Nesse protocolo já está descrito que a nossa referência para dessensibilização é o HC de Botucatu, porém, o doutor Joelso Francisco Abade, ele tem devolvido algumas gestantes e ele responde assim nos e-mails. Considerando que deve ser feita uma unidade hospitalar que existe em Bauru e é referência para essa região, esse procedimento poderia ser feito em Bauru. E assim, aí é complicado, porque a mulher sai daqui, é agendada, e aconteceu mais de uma vez. Então, Sim. Sumiu sua voz. Ela está dizendo do não cumprimento do protocolo na rede, porque as pacientes estão sendo encaminhadas e tem um determinado médico que retorna essa paciente e ela não consegue dar seguimento ao tratamento. É isso, não é? Pois é, eu estou para ir eu no HC. estou no programa IST há pouco tempo. Pode ser que não seja essa pactuação. Por isso que eu queria um documento Como você chama? né, só para a gente
Qual o seu nome? Roberta. Roberta. Então, eu estou para ir no HC, provavelmente semana que vem, e uma das pautas é sobre isso. O Joelson é novo no cargo que ele está lá, provavelmente a docente que estava não passou para ele, sempre foi a nossa referência ao HC de Botucatu. Estou sabendo que está tendo esses problemas com Bauru, e eu vou ver se eu consigo conversar com ele e mostrar, porque nós não temos. A maternidade Santa Isabel não tem UTI. A UTI da maternidade Santa Isabel fica mais de 3 quilômetros, no hospital de base, no hospital de base de Bauru. Então, quando foi feita essa pactuação, foi feito o fluxo, foi indicado a dificuldade da maternidade Santa Isabel fazer essa dessensibilização. Então, pode terminar, Fátima. Então, e aí eu vou ratificar isso com ele, vou conversar, ver o que está acontecendo, tá bom? O que eu acho importante, Fátima, é você pegar o contato dela e você entrar em contato depois do fórum para entender direitinho a demanda e encaminhar conforme a pactuação que vocês têm, né? E abordar o gestor do local que está pactuado aí. Eu acho que tem várias perguntas aqui que já foram respondidas por vocês, do FTABS negativo e GG positivo, acho que não, né? Aqui, então, assim, a Cida Diniz, ela fala, e quando temos o teste treponêmico positivo, VDR negativo, porém foi realizado o FTABS com IgM negativo e IgG positivo. Então, VDRL negativo e os treponêmicos são positivos, Positivo, é isso? isso. E aí o IgM do FTABS é negativo e o IgG positivo. Você tem que reavaliar essa paciente em relação à doença, né? Porque lembra que a gente falou bem lá no comecinho que ele poderia ser o VDRL pode estar negativo, né, no período inicial da doença, e aí a gente precisa do teste treponímico para estar fazendo esse diagnóstico, né? É que se for o IgG, ele pode ser um daqueles testes que vai ficar por todo o período da vida positivo, né? E o outro treponêmico que ela colocou, qual que é, Adriana? O treponêmico positivo, não colocou qual, não. A impressão que eu tenho é que ela fez a pergunta, até a doutora Carmen respondeu, quando a gente checa, né? Quando a gente tem VDRL negativo e a gente tem um treponêmico positivo, a gente precisa checar com outro treponêmico, tá? E aí a gente avalia realmente esse diagnóstico como sífilis, né? Certo? Muito rápido. Certo. Então, Simone, não, é que assim, só aproveitar, tem uma coisa importante, é isso mesmo, assim, ela deve ter feito o teste rápido, deu positivo, fez o VD, deve ter dado negativo, aí ela foi reconfirmar com outro treponêmico que deu positivo. O que acontece? A gente fala para não fazer o FTABS, IgG e IgM. A gente sabe que o IgM não atravessa a barreira, mas assim, quer dizer, aquela história de IgM é exame recente, é infecção recente, e IgG é tardia. Esquece isso, gente, esquece isso. O IgM negativo não descarta infecção recente. Isso que é importante saber. Então, a gente fala para fazer o FTA total, porque o pessoal faz isso para criança também. Ah, mas se der IgM positivo na criança, é da criança. Eu falei, quando o IgM dá positivo, é ótimo. Ele confirmou uma possível uma infecção possivelmente mais recente. Mas se dá negativo, ele não afasta. Então, se eu tenho um FABS com IgG que seja positivo, um teste rápido positivo, um VD negativo, se essa mulher nunca tratou sífilis, é sífilis. Ponto final, e vai tratar. É sífilis e ponto final, e vai tratar, entendeu? Se ela nunca tratou, ela tem que tratar. É isso que tem que pôr na cabeça. É treponêmico, esse é clássico, treponêmico, gente. Ele não é segmento, né? Lá no comecinho a gente falou isso, é diferente, tem que ter esse conceito aí de segmento e diagnóstico. Eu vou ler duas observações de dois profissionais, uma complementando, mas são pessoas diferentes.
Na época do novo protocolo do Ministério, vi 2 casos com mãe tratada e RN com título baixo, menor que duas vezes que o da mãe. A princípio, nada a fazer, porém, foi colhido líquor desses casos com aumento da proteína do líquor, levando o tratamento do RN. Aí um outro profissional. Também tivemos casos assim em Santos, por estes casos e por não ter certeza que a gente acompanha todas as crianças, e por não ter certeza que a gente acompanha todas as crianças expostas. Voltamos a usar o protocolo antigo por observarmos que pode ter falha no protocolo novo e a gente não capte essas crianças depois. Olha, eu vou pedir à doutora Carmen que responda essa, porque eu acredito que o protocolo, ele ficou bem interessante nessa citação, porque se a gente não tem certeza, a gente trata como sífilis congênita, é mais seguro, né? Então, a gente trata como sífilis congênita e acompanha. Até quando a gente fala sobre a sífilis congênita, a gente falou aqui, a gente valorizou essa questão do acompanhamento dessa criança a longo prazo, para a gente até tirar da ideia essa coisa que sífilis congênita é só maternidade, enfim, não. A gente tem que acompanhar essa criança fora da maternidade. Mas em relação ao protocolo, acho que a doutora Carmen com certeza é muito mais preparada que eu para responder a você. Eu acho que, na minha opinião, né, o protocolo novo contemplou, assim, esses casos. Acho que não temos esse escape, né? Então, Simone, não. Esse é um problema que, assim, eu vou falar para vocês que me dói o coração, porque, assim, o Ministério soltou a nota e até a Maria Regina Bentley participou em 2000. Quando ele soltou o protocolo, ele soltou tirando, assim, toda criança que é mãe adequadamente tratada e que tem o VDRL menor que o da mãe, igual ou um título maior que o da mãe, ele diz que é exposta, se ela for totalmente assintomática, vai direto para segmento na rede. Aí nós, em 2017, fizemos uma nota para o Estado de São Paulo que para estas crianças a gente colheria líquor, né? E aí, e aconteceu da gente colher líquor e deu neurosífilis. Realmente nós tivemos casos de neurosífilis que tem esse escape mesmo, né? Aí começamos a ter muita reclamação do pessoal da rede, porque disse que colhia muito líquido, porque queria usar o protocolo do Ministério, porque colhia líquido desnecessariamente, porque as mães eram adequadamente tratadas, enfim. Nós começamos a receber muita crítica, o pessoal da neonatologia todo, aí a gente revisou a nossa nota e soltamos uma nota técnica em dezembro de 2022, mais ajustada ao protocolo do Ministério, né, de você manter essas crianças como expostas, quando elas têm o VD menor que o da mãe, ou até um título acima que o da mãe, for totalmente assintomática, não colher líquor, nem fazer raio-x de ossos longos, mas seguir, não pode perder nenhum caso. Mas eu queria deixar claro que existe uma abertura. Se o médico achar que ele deve colher o líquor, independente do protocolo, que colha. Entendeu? Assim, é uma decisão do médico se ele achar que deve colher o líquor, que colha o líquor. E aí, se der alterado, vai tratar como neurocias. Eu estou tentando agora montar um trabalho, não conseguimos ainda ter tempo para isso, mas a gente está tentando montar um trabalho para poder fazer uma classificação de risco para determinadas crianças que são filhas de mães adequadamente tratadas, mas às vezes a mãe ou estava numa treponemia muito alta, foi tratada muito próxima do parto, numa situação que eu possa ter tido mais falha terapêutica, e aí que eu possa correr mais risco da criança vir a ter uma neurocíclise, a gente para esse quadro, com crianças de risco, de maior risco, colher risco, para tentar ficar no intermediário, sabe, entre o protocolo do Ministério e tal, porque a gente recebeu muita crítica, inclusive falaram que a gente era, como é que fala, quando você é muito intervencionista, sabe, que o nosso protocolo era muito de você fazer intervenção desnecessária, a gente recebeu muita crítica, então a gente resolveu ajustar o protocolo do Ministério, mas tem escape e a gente mostrou isso, né? Então, agora a gente vai tentar fazer alguma análise mais para classificação de risco das crianças. Mas quem quiser colher, gente, se acha que deve,
Ó, é uma decisão médica. O neonatologista pode colher, entendeu? Isso é uma decisão médica, tá? Então, se quiser seguir a nota técnica do Estado de São Paulo de 2017, que previa isso, de colher, pode seguir, tá? Que é o protocolo anterior do Ministério. É uma decisão médica. Nós seguimos o Estado de São Paulo, a doutora Carmen sabe disso. Vou passar a palavra para Maria Paula agora. Boa tarde, meu nome é Maria Paula, eu sou de NIM, e eu tenho uma pergunta sobre o segmento da sífilis congênita. Então, o caso de um recém-nascido com 6 meses fazendo o segmento do VDRL, foi um caso de sífilis congênita, com tratamento adequado, e aí com 6 meses a gente observa que teve queda do título, né, mas ainda vem positivo esse VDRL. Por exemplo, de nascimento era 1:64, e com 6 meses está 1:2. Eu considero esse paciente ainda que possa ter a sífilis, refaço os exames e trato novamente? Não, porque está caindo, eu acompanharia mais um pouco. Repete novamente, Maria Paula, repete o seu VDRL. A queda é super importante, 1:64, agora 1:2 com 6 meses, né? Você vai ter a sua triagem auditiva, oftalmológica. Eu repetiria o VDRL e acompanharia, não retriaria ele tem neurosífilis, ele teve neurosífilis na maternidade, porque daí você vai precisar ter um líquor com 6 meses, né? Sim, na verdade é um caso suposto, não é um caso que eu tenho. Mas assim, vamos supor que não, se tivesse neurosífilis, eu tenho um caso que foi uma neurosífilis, uma sífilis congênita grave na UTI neonatal, e repetimos o líquor com 6 meses, o líquor veio normal com 6 meses. O VDRL de nascimento era 1:164, e com 6 meses estava 1:2, né? Então, eu acompanhamento, acompanharia. né? Sim, acompanhamento, sim. Continua acompanhamento. Lembra dessa frase aí, acompanhamento. Sim. Segmento. Não pode perder ele, hein? É exatamente Obrigada, professora. É exatamente a pergunta da Caroline Alberghini. E quando tem perda de segmento? Aí a gente chama a Adriana no WhatsApp, pede para ela ver aí quem que é o pessoal do enfrentamento e pede mais ajuda para conseguir a busca desses pacientes, né? É por isso que a gente traz a questão da importância da rede, né? A rede pactuada, porque tem o segmento, né? Quando a gente fala de atenção primária à saúde, nós estamos falando aí do segmento, do monitoramento. Quando a gente traz alguns dispositivos que são implantados por esses apoiadores do Estado, que seria a alta responsável, ou a continuidade do cuidado, continuidade e progressão do cuidado, que é esse acompanhamento articulado, responsável, que diminuiria cada vez mais essa possibilidade de não se acompanhar esses bebês na rede. E nós estamos pensando aí em adultos, né, que tenham chance de viver sem sequelas ou que elas sejam menores possível, porque acho que é nossa responsabilidade enquanto gestores, né? Quando foi proposto pela Unesp que nós trouxéssemos esse tema aqui hoje, porque nós, infelizmente, nós não temos agenda para falar mais de neonatologia, de pediatria, de puericultura, mas é um tema que é muito emblemático e que nós, gestores, como eu disse para vocês antes de iniciarmos este fórum, que vocês tivessem a escuta como gestores e como a gente pode implementar a política de saúde na rede do SUS. E óbvio, né, isso não serve só para o SUS, a gente está falando de saúde também suplementar e dos privados, e que isso sirva de modelo para que a gente possa levar aí políticas de qualidade para essas crianças. Eu sei, Caroline, a rede, então, mas a rede estadual tem um esforço para que a gente consiga. Federal, nós estamos numa nova gestão aí que tem um esforço e hercúleo para que a gente consiga fazer essa articulação. Alguém quer abrir o microfone e trazer alguma questão?
A Caroline está colocando a dificuldade que ela tem pela divergência e mudança frequente da população. E aí, mais uma vez, né, Caroline, eu, como gestora dentro do SUS, o que eu falo que o quanto mais a gente conseguir reunir esses atores, nós temos aqui na Secretaria uma série, a presença da doutora Carmen personifica a preocupação que o Estado de São Paulo tem. Ela teve uma apresentação hoje no Comitê Estadual, o quanto a mobilização do Estado e da rede como um todo, a rede de gestão, a rede de profissionais, com essa preocupação em relação à sífilis e ao HIV. No que tange a questão da sífilis, nós temos aí movimentos que eles transitam aí pelo princípio da integralidade. É fácil? Não, não é fácil. Mas quanto mais profissionais e gestores comprometidos nós tivermos para a questão, a gente consegue capilarizar as informações e implementar políticas. A presença da professora Simone aqui também personifica isso. Ela representa uma universidade, um hospital terciário, que traz aí essa propositura de matriciamento. Então, a gente sabe o quanto nós precisamos ampliar e capilarizar essas informações para que essa política, de fato, possa ser chamada de integral. E eu me coloco, Caroline, à sua disposição no que você precisar após esse fórum para a gente poder estudar aí o que a gente pode fazer de aproximação para você em relação aos problemas que você tem. Vou colocar meu e-mail, meus telefones aqui no chat, para que a gente possa dar sequência a isso, tá bom? Deixa eu olhar se tem mais alguma coisa no chat. Benigna. Por favor, quando o VDRL da mãe começa a aumentar título significativo após o tratamento completo, realiza tratamento novamente, aguarda 3 meses acompanhando com VDRL, parceiro também tratado adequadamente. Desculpa, estava fechado. Se a mãe teve aumento de título, a gente tem que retratar, né? Estou tentando acompanhar o chat aqui, mas É complicado, tá é complicado. Não, mas estou tentando. Se a mãe tiver aumento, sim, né? Precisamos retratá-la. Não dá para esperar 3 meses. Lembra da janela de oportunidade. Doutora Carmen, aumenta em 2 diluições, gente. Aumenta em 2 diluições. Então, se a mãe tratou, o VD dela estava 1:8, e aí depois de, sei lá, 2 meses, estava 1:32, ela teve aumento em 2 diluições, ou 4 vezes o título. Aí tem que tratar, ela reinfectou, alguma coisa aconteceu. Agora, se ela estava com 1:8, e aí depois de um mês está 1:16, é o mesmo título, tá? A gente não considera retratamento nessa situação. A gente considera retratamento quando o título aumentar em 2 diluições. Aí você não precisa esperar nada. Você aumentou em 2 diluições, mesmo depois de 1 mês e meio, 2 meses que tratou, você retrata essa paciente de novo. Doutora Carmen, tem uma pergunta de Ezequiel Santos. Qual a dificuldade do Estado em aderir ao sistema SALOS, que permite o monitoramento em tempo real dos casos e que pode ser acompanhado se o paciente mudar de cidade, não excluindo a notificação do SINAM? O SALOS não é um sistema do governo. O SALOS não é um sistema do governo do Estado de São Paulo, ele é um sistema que quem aderiu foram os municípios que aderiram, que estão aderindo por conta, junto à Universidade do Rio Grande do Norte. É um sistema que foi desenvolvido pelo LAIS, que é da Universidade do Rio Grande do Norte. Ele não é um sistema nem do governo federal, ele não é um sistema do Ministério da Saúde, e ele não é um sistema do Estado de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo não vai aderir a esse sistema, e provavelmente nem o Ministério da Saúde. Então, essa é uma adesão do município, é uma decisão do município, tá? Então, isso é muito importante, quem está utilizando o SALOS saber disso, tá? Que ele não é um sistema nem do governo federal, nem do governo estadual. Então, nós não podemos usar um sistema que não é nosso. E uma pergunta que eu sempre faço a quem tem o SALOS: aonde mora a base de dados do sistema? O banco de dados de todos os pacientes do SALOS reside
em que servidor? Aonde está o servidor desta base de dados? Lembrando que hoje nós temos a lei de proteção aos dados. Temos a última pergunta, tá, professoras? Cíntia, gestante... Ah, essa aqui já foi, né? Com VDRL 1 para 64. Teste treponêmico não reagente, sistema deu teste treponêmico falso positivo. Não seria falso negativo? Acho que já foi essa. Prometo que é a última. Nancy, nesse caso de reinfecção, notifica a nova doença? Já vai estar a ficha, a doutora Carmen junto comigo. Não, Não, a essa ficha eu vou já está falar, lá, a gente só vai acompanhando. A gente vai acompanhando, fiquem calmos. Notifiquei uma vez, a gente acompanha o paciente pela ficha, viu, pessoal? Né? A vigilância epidemiológica vai nos ajudando nisso, a gente vai notificando, é a mesma ficha, tá? Não cria nova, não, senão a doutora Carmen vai ficar... Não, gente, é porque assim, a gente não faz notificação quando a reinfecção ocorre dentro da mesma gestação, porque é o mesmo período gestacional, é o mesmo bebê. Então, se ela reinfectou, você vai tratar e acabou, a notificação é a única. Agora, se tratou adequadamente numa outra gestação, essa mulher reinfectou, é um outro bebê, uma outra gestação, aí vai ter que notificar. É outra ficha. Mas, é outra ficha, aí nessa gestação não, tá? Porque senão a gente fica louco cozinhando, nem sabe quantas duplicidades vão ter. Não. Alguém está perguntando do FTABS, deixa eu reforçar, a doutora Carmen falou, eu também respondi no chat aqui pessoalmente, tenta o puro, pessoal, tenta o puro, sem separar IgM e IgG, puro, tá? Quanto mais simples, melhor, lembra do menos é mais, que às vezes ajuda, não precisa muito desse IgM e IgG, atrapalha muito a gente. Na congênita, tá? Lembra? Eu sou neonatologista aqui, não? Hoje a aula é sobre sífilis congênita. Pessoal, pelo adiantado da hora, quero agradecer quem esteve conosco até agora. Professora Simone, nós tivemos filas, pessoas me chamando que não conseguiam entrar. Você ficou o tempo todo com 300 pontos, é nossa capacidade para esse fórum. Agradecer, vou passar as considerações finais para a doutora Carmen, que ela não só faz parte do Comitê Estadual de Vigilância à Morte Materna, Infantil e Fetal, do grupo de enfrentamento e também do grupo condutor estadual da Rede Cegonha, e é nossa, né, representante, importantíssima estadual para as questões. Deixa eu só mutar aqui. Muito obrigada. E aí, quero passar as considerações finais para a doutora Carmen e depois para a professora Simone, agradecer em nome do Grupo de Enfrentamento à Morte Materna, Infantil e Fetal, e que a gente consiga levar essa aula para os 4 cantos e poder instituir políticas de saúde, implementando ações de cuidado aí para os nossos bebês. Doutora Carmen. Então, eu peço desculpas pelas minhas intervenções, Simone, Adriana, toda hora. Eu era uma das que ficou tentando entrar e já estava esgotado, e até mandei mensagem para a Adriana, né? Eu agradeço a oportunidade de ter feito os palpites aqui no meio. Parabéns, Simone, pela apresentação. É bom saber que a gente pode contar com mais um neonatologista para nos ajudar nas capacitações, porque nós somos em poucos. Então, é muito importante saber que a gente pode contar com mais uma professora, mais uma pessoa que veste a nossa camisa do Estado de São Paulo e poder contar com você sempre para poder nas nossas capacitações. Agora, depois a Adriana vai mandar o seu contato, porque assim, eu já tenho a Regina Bentley, que mora no meu celular e a gente está sempre em contato juntas, né? E aí também agora a Simone, mais uma colega para poder a gente estar junto. Muito obrigada, e eu acho que nunca é demais falar sobre sífilis. Eu acho que a gente ainda continua falando pouco sobre sífilis. Obrigada, Adriana. Obrigada, Simone. Obrigada, doutora Carmen. Doutora Simone, suas considerações finais.
Agradecer o convite, muito obrigada, Adriana, espero ter conseguido ajudar. Desculpa pela falha do slide ali no não tratamento, ainda bem que a doutora Carmen, vocês atentas, é uma honra, doutora Carmen, a senhora intervir, não é nem uma intervenção, é uma participação especial que eu considero uma honra, né? Estamos à disposição também, se precisando, trabalho assim com a doutora Maria Regina Benklin aqui, nós trabalhamos juntas, e ela que faz toda essa parte aí da sífilis, a gente colabora menos, mas colabora, e precisamos, estamos à disposição sim. Parabéns para vocês da secretaria, do comitê de enfrentamento, viu? Parabéns. Parabéns mesmo, Adriana, é um grande trabalho. Muito obrigada. Uma ótima semana a todos. Até a próxima. Até a próxima, doutora Simone. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, tchau.